Pessoal do canal Brasil Notícias, 3 de junho de 2019. Eu sou Hilgley Fagundes. O pessoal pede para eu falar meu nome devagar, então repetindo, Hilgley, tá? Fagundes, beleza? Bom, gente, vamos falar aqui sobre aquele assunto polêmico que um site petista de esquerda aí, né, semeou aos quatro ventos que Bolsonaro tinha pedido a demissão de Vila da Jovem Pan. Então Bolsonaro veio ao público, né, o público, como diz o Matuto, e na sua conta do Twitter mandou o seu recadinho. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, ajuda a gente. Não esquece o botão do sininho das notificações. Verifica se aparece a mensagem na configuração atual. Você recebe todas as notificações deste canal. E aí tá valendo, beleza? Vamos lá. Sem qualquer receio, Bolsonaro se manifesta sobre a demissão de Marco Antônio Villa. Na terça-feira, 28, um site de notícias petista publicou uma fake news afirmando que o presidente Jair Bolsonaro havia sido o responsável pela demissão do jornalista Marco Antônio Villa, da Jovem Pan. Segundo o site, quanto mais propagador de notícias falsas, o afastamento seria decorrente das críticas à gestão do atual presidente e membros do governo, como o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o escritor Olavo de Carvalho, o guru de Bolsonaro. Só um comentário rápido aqui nisso aqui, enquanto a propaganda sai. Eu acho legal o seguinte, eles criticam, né, o Bolsonaro pela questão do Olavo de Carvalho. Eu não vou ser sincero a vocês, eu não vou muito com a cara do Olavo, não. Mas entre o Bolsonaro ter o Olavo de Carvalho como guru e o Haddad ter um presidiário como guru, eu prefiro o Olavo. Além disso, o mesmo veículo acusou a credibilidade da Jovem Pan por estar se tornando explicitamente bolsonarista, de olho em verba publicitária com a demissão de Villa. Através de suas redes sociais, Bolsonaro desmentiu mais esta fake news, afirmando que ele não é o responsável pelo pedido de demissão do jornalista e defendendo a liberdade de expressão. Ademais, vale ressaltar, a bem da verdade, que Villa ainda não foi demitido, apenas foi afastado. A Jovem Pan deu um tempo para que o comentarista possa pensar. Bom, vamos aqui, a postagem tá aqui, vai estar na descrição do vídeo também, tá? Olha só. Não existe democracia sem liberdade de expressão. Jamais exigirei demissão de jornalista por críticas feitas contra a minha pessoa. Sou alvo de coisas bem piores há décadas. Confio na capacidade das pessoas de discernir o bom do mau jornalismo e tirar suas próprias conclusões. Não é à toa que ele foi eleito, né? Pela maioria. O povo soube mesmo fazer a diferença. Então, ele confia nos seus eleitores. Está na cara. Gente, aqui dois pontos legais que eu achei aqui, as coisas interessantes, né? Você vê que o site aqui, ele põe em xeque a credibilidade da Jovem Pan, né? Querendo dizer que a Jovem Pan é interesseira. O pior não é nada, o cara tá fazendo uma fake news, uma mentira e ainda põe em xeque um outro. Quer dizer, é o sujo, não é nem o sujo falando do mal lavado, porque eu acompanho a Jovem Pan. Apesar deles não deixarem eu publicar os vídeos relacionados a eles, pedem direitos autorais de vez em quando, né? Mas é um direito deles, né? Tem que ser respeitado, né? Enfim, eu acho eles um jornalismo muito bem colocado. Lá você vê pessoas de direita, de esquerda. Eu acho que o jornal, né, é muito bom. Vocês devem acompanhar. Para mim tem credibilidade, né? Eu vejo credibilidade sim na Jovem Pan. E aí eu acho legal que o site petista aqui, ele coloca a matéria, né? Ele trouxe semana passada, e aí ele faz coloca, quer dizer, o cara tá fazendo uma fake news e ainda quer mexer quer falar em credibilidade. Já começa daí. É aquela velha história, acusa os outros do que você faz. Você pega uma mentira e diz que o outro é que é mentiroso. Você vê, né, como é que é. E eu achei interessante aqui a postura do presidente. Ele fala uma coisa aqui e cai no vídeo passado que eu trouxe agora há pouco aqui da Jandira Fegali, junto com o ministro da Educação. Você vê que o Bolsonaro diz aqui que ele não vai pedir demissão de jornalista nenhum, por qualquer que seja essa questão de crítica, né?
Você Nós temos aí como é que é o nome da Fuliana lá, a Maria do Rosário, né? Processou o Danilo Gentili. Depois uma menina fez uma brincadeira com a camisa lá, né? Marielle vive, vírgula, enchendo o saco. E aí tirou foto com a Gleisi Hoffmann, tirou foto. Depois que elas se tocaram, aí quiseram processar a menina. Pra você ver quem é que defende a liberdade. Você sabe a diferença entre quem defende e quem só fala. Você vê que o Bolsonaro, ele fala, eu não vou, né, abrir nenhum processo, não vou pedir a cabeça de ninguém, a liberdade de expressão. Engraçado, né, que o cara é açoitado toda hora pela mídia esquerdista, por um monte de jornalista do Estadão, da Folha de São Paulo, um monte de fake news, um monte de mentira, coisas que abalam o país, né, e mancham a imagem do país, mas mesmo assim Bolsonaro, ele ainda é, vamos dizer, defensor da liberdade do cara fazer falar o que quiser. Você pode falar, não tem... Até porque, o que eu acho interessante é isso, porque ele sabe o que é sofrer censura. Ele sabe o que é sofrer censura. Você vê a Maria do Rosário, Gleisi Hoffmann, Jandira Fegali, do PCdoB, você vê a Erika Okay, todos eles falam em liberdades, liberdade. Mas você não vê eles defendendo essas liberdades. Né? Nós temos Maria do... você vê a Gleisi Hoffmann, esses dias estava processando um site de notícia. O pior de tudo é que o feitiço virou contra o feiticeiro, porque no fim das contas foi provado que ela é quem estava inventando a fake news e não o site. O site tinha postado a matéria verdadeira, de verdade, né? Que foi o site Cidade Online. Ela tentou lá e o site provou por A mais B, e os argumentos dela ela não conseguiu provar e ela ficou pela mentirosa, né? Enfim. A gente tem a questão do Danilo Gentili, a gente tem a questão da outra menina e outros pontos aí que você de vez em quando vê nas matérias, né? Tudo deles é processo. A própria Gleisi Hoffmann defendeu o ministro Dias Toffoli, né, e o Alexandre de Moraes naquela tentativa de calar a imprensa de todos os jeitos. Então você vê que há uma diferença entre quem fala e quem faz. E Bolsonaro, ele faz. Porque ele vem a público e fala, gente, eu não vou processar ninguém por causa disso não. Ele, outro dia, brincando, falou, pode falar o que quiser. Né? Então você vê que eles dizem que Bolsonaro é o cara que ia, né, colocar um zíper na boca do povo, da imprensa, da mídia, e acalar o Brasil. E você vê que na verdade é o contrário. Ele é o mais afetado por essa liberdade de expressão e, por incrível que pareça, ele é o que mais defende essa liberdade de expressão. Tipo assim, não tem problema, pode bater em mim. Você tem a liberdade de falar o que você quiser e eu respeito isso. Aí eu fico me perguntando, né, o que mais alguns esquerdistas estão esperando acontecer para entenderem que esse pessoal da esquerda, do PT, do PCdoB, do PSOL, estão tudo querendo uma única coisa. E não é o progresso do Brasil. Tudo que eles querem é literalmente se apossarem do Brasil. É isso que eles querem. Né? Por que vocês acham que há uma briga, um discurso dizendo assim, jogando os pobres contra os ricos? Vocês já prestaram atenção que eles criticam os ricos o tempo todo? Porque eles querem, na verdade, que os ricos fiquem pobres, eles fiquem ricos e tomem conta do Brasil. Gente, se não houver pessoas ricas no Brasil, não tem dono de empresa, não tem donos de concessionária, não tem dono de padaria, não tem dono de churrascaria, não tem dono de quiosque, não tem dono de nada. E aí não tem emprego para ninguém. Se tem uma pessoa rica que é dona de uma empresa, o cara emprega pessoas. Para e pensa. Aí eles ficam jogando os pobres contra os ricos. Só que o pobre, coitado, muitas vezes iludido por uma falsa propaganda, não sabe que o cara rico é justamente a fonte do sustento dele. Mas eles querem, a esquerda quer, não, ficam jogando uns contra os outros, isso aqui. Né? Eles estão vendo que a situação... Aí que eles falam, vamos criar uma insatisfação com Bolsonaro e a Jovem Pan. Ou, enfim... Porque eles já viram que a Folha de São Paulo dançou, não tem mais credibilidade. O Estadão não tem, a Veja não tem mais credibilidade, a Ego não tem mais credibilidade, a Globo não tem credibilidade. Tá todo mundo dançando, tá todo mundo indo por água abaixo. E aí, eis a grande questão, né? E aí o que eles querem fazer? Bom, já que nós estamos perdidos, vamos tentar descaracterizar aqueles que estão falando a verdade, para ver se todo mundo entra nesse barco, nessa canoa furada e afunda e leva o presidente junto. Só que não está funcionando, né? Porque quanto mais eles estão atacando, mais eles estão mostrando quem eles são. E aí, Bolsonaro mostra quem ele é.
Para e pensa, dá uma olhadinha. Você só vê a esquerda com um discurso de ataque. Tudo deles é ataque, ataque, ataque. Se você parar para prestar atenção, a esquerda fala mais no Bolsonaro do que o Bolsonaro neles. Já prestaram atenção nisso? Dificilmente você vê o Bolsonaro falando por si só neles. Mas eles toda hora, Bolsonaro. Bolsonaro não, tá na dele. Bolsonaro fala sobre progresso, crescimento, economia. Bolsonaro fala sobre trazer renda para o Brasil, aprovar a reforma da Previdência, a reforma administrativa. Tem as MPs que estão para vencer agora, ele está preocupado com essas medidas provisórias que estão para vencer agora, para não se perderem, para o Brasil não voltar, não retroceder. Quer dizer, você vê que a preocupação do Bolsonaro é com o país, a preocupação da esquerda é em detonar alguma coisa, é em destruir alguma coisa. No processo, não importa se o brasileiro pague a conta, o importante é que eles tirem aquele que impede ele de estarem lá. Bom, Canal Brasil Notícias. Fui, gente, volto daqui a pouco. Não desligou. Ó, vai ter uma matéria da Globo, viu? Bem bacana.